alimentada pela tua palavra, consolada pela tua santa palavra, que haja salvação, que haja renovo, que haja, Senhor, um mover sobrenatural do teu Espírito. Meu Pai, enquanto ela ministra, sendo um canal do Senhor para a tua igreja, abençoa também toda a sua família, sua parentela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Graça e paz. Amém. Vamos entrar aqui, né? Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus abençoe cada um dos irmãos. Amém. Pode tomar os seus assentos no nome de Jesus. Glória a Deus. Quando a gente vê o nome da gente lá na escala, apóstolo, o coração dispara, né? Aí a gente disfarça, né? Vai não vai chegar, né? Um dia vai controlando. Mas a hora que chega no dia, bate um desespero, confesso, o desespero está em pessoa. Glória a Deus. Mas o Senhor é aquele que cuida de nós, né? O Senhor cuida das nossas emoções. O Senhor cuida de nós. Não é fácil não, viu, gente? Chegar aqui na frente, falar do amor de Jesus, né? Mas vamos lá, né? Essa é a nossa missão. Então, nós estamos aqui para servir ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra que eu quero trazer nessa manhã para nós é uma palavra de reflexão. Nós vamos fazer uma reflexão nessa manhã. Ontem ainda, quando eu estava falando com o Senhor, qual a mensagem, né, que nós iríamos trazer aqui nessa manhã, contribuir com os irmãos, e não vinha um tema, um texto, e eu até falei com meu esposo, eu não sei ainda, né? A gente recebe a oportunidade de estar na direção da palavra, mas o Senhor Jesus Ele que comanda, né? Então, quando foi ontem, o Senhor colocou no meu coração de falar sobre povos não alcançados pela palavra. E o tema dessa mensagem de hoje é: Deus não faz acepção de pessoas. Então eu quero contribuir com os irmãos na manhã desse dia sobre esse tema: Deus não faz acepção de pessoas. Amém. Glória a Deus. E com isso eu quero discorrer alguns versículos na palavra de Deus para falar sobre esse tema. Primeiramente, eu quero ler com os irmãos no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 31 ao 37. Não precisa ficar de pé, pode ficar sentado mesmo. Eu serei breve. Viu, apóstolo? Já estou avisando, será breve. Glória a Deus. Marcos, capítulo 7, versículo 31 ao 37. Olha que palavra, hein? Glória a Deus. Aleluia. A epígrafe desse texto está escrito: o homem surdo curado. Ô, glória. E novamente, partindo das regiões de Tiro e Sidom, ele foi até o mar da Galileia, passando pelo litoral de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava com dificuldade, e lhe pediram que impusesse a sua mão sobre ele. E tirando-o de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspiu, e tocou-lhe a língua. Erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, seja aberto. E imediatamente os seus ouvidos foram abertos, e a amarra de sua língua se soltou,
e ele falava claramente. E ele ordenou-lhes que não contassem a nenhum homem, mas quanto mais lhes ordenava, mais eles o divulgavam. E eles, admirando-se, além do limite, diziam: ele tem feito todas as coisas boas, faz até os surdos ouvir e os mudos falar. Glória a Deus. Então esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Esse Jesus que operou esse milagre lá em Decápolis é o mesmo Jesus que está aqui em Turano. Aleluia. Na igreja Água da Rocha. É o mesmo. É por isso que nós estamos aqui até hoje. Porque nós, desde quando o Senhor Deus permitiu que o seu Filho Jesus morresse na cruz do Calvário, desde lá nós já sabíamos, né? O Senhor Deus já tinha delegado essa missão ao Senhor, e existiu, e nós vimos veracidade nisso. Quando você ainda não tinha aceitado a Cristo, e alguém chegou até você e falou de Jesus, às vezes pode ter alguém aqui que a princípio resistiu um pouco, mas depois você viu veracidade, falar: não, é verdade, esse Jesus aí, eu quero ele para mim. Então, e hoje nós estamos aqui porque nós vimos veracidade nesse Jesus. E esse mesmo Jesus que operou esse milagre lá em Decápolis é o mesmo Jesus que opera aqui também. Quando o Senhor Jesus, ele recebeu aquele homem surdo, pessoas, né, que estavam ali, aquela multidão, aqueles seguidores de Jesus, que trouxeram aquele homem surdo para que Jesus curasse, o que o Senhor Deus fez? O Senhor Jesus, ele tirou aquele jovem do meio da multidão. Muitas vezes nós estamos no meio da multidão e muitas vezes é necessário que nós tenhamos um encontro com o Senhor. E nesse encontro que nós temos com o Senhor, é preciso que nós nos afastemos. E quem nos afasta não somos nós, é o Senhor, porque Ele quer ter um particular. Porque nesse particular o milagre acontece. Aleluia. Então, muitas vezes, quando nós estamos precisando de algo, e nós estamos no meio da multidão, e essa multidão pode ser várias coisas. Essa multidão pode ser as dificuldades do dia a dia, essa multidão pode ser os entraves do dia a dia. Mas quando nós entendemos que o Senhor Jesus, Ele pode fazer algo por nós, então o que nós fazemos? Nós buscamos ao Senhor, e aí nós temos que nos afastar para manter essa intimidade com o Senhor, é onde o milagre acontece. E muitas vezes, quando nós também estamos no meio da multidão, às vezes nós queremos algo e as coisas continuam, né? Mas quando você entende, fala: não, eu preciso ter uma audiência com o Todo-Poderoso, então é aí que vem a bênção do Senhor nas nossas vidas. E naquele tempo, quando Jesus tirou aquele homem para operar aquele milagre, eu sei que tem mistério muito grande nesse tirar esse homem da multidão. Porque muitas vezes os curiosos, né, atrapalham as bênçãos do Senhor na nossa vida. Mas será que vai dar certo mesmo? Se você parava com isso. Esse projeto seu olhar, não sei não. Você deixa para o ano que vem. Espera um pouco. Não. Aproxima-se do Senhor. O tema do ano é chegar-vos a Deus e Ele chegar a nós. Então nós temos que nos aproximar do Senhor. Aleluia. E deixa a multidão, deixa as muitas vozes e se aparte. Mantenha uma intimidade com o Pai. Porque quando você mantém intimidade com o Pai, é ali que Ele te entrega a estratégia, é ali que Ele cuida das suas emoções, é ali que Ele fala com você no mais íntimo do seu coração. E às vezes você fica buscando resposta aqui e ali e não encontra. E a maior e melhor resposta é quando você mantém a audiência com o Todo-Poderoso. Porque Ele é juiz de toda a terra. Então, se Ele é juiz de
de toda a terra, é Ele quem vai solucionar a sua causa. É Ele quem vai cuidar de você. Então, é tão gratificante nós falarmos do nosso Jesus, porque Ele é tudo. Além dele ser juiz, Ele é médico. Né? Ele é médico dos médicos, médico por excelência. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, falando em médico por excelência, Joana, glória a Deus. Olha só, o Senhor Deus manda dizer para ti e para a tua família: o que é de vocês virá nas suas mãos, na mão de vocês. Glória a Deus. O Senhor falou comigo essa madrugada sobre vocês, você e seu esposo. Aquilo que é de vocês vai vir na mão de vocês. Não precisa ficar, vamos lá. Não. Acalma o coração, aquieta o coração. O que é de vocês virá nas suas mãos. Amém? Aleluia. Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Então a igreja aplaude o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, olha só. Então, quando Jesus ele opera aquele milagre na vida daquele homem surdo, era para que a glória dele se manifestasse e o nome dele fosse glorificado. E nós vemos que quando ele tira aquele homem do meio da multidão, ele tocou nos seus ouvidos, né? Ele cuspiu. Tem algumas versões que falam que ele cuspiu na língua. Outras versões falam que ele cuspiu e tocou na língua. Né? Tem algumas versões. Eu li, eu vi. Mas um dia eu vi o apóstolo pregando, falando, que quando, não sei se foi nessa passagem, quando Jesus cuspiu, é porque naquela época as pessoas cuspiam quando, tipo, essa pessoa não faz parte da sociedade e jogava e, né, menosprezava. E nesse caso, o que Jesus fez? No meu entendimento e no que eu ouvi o apóstolo ministrando, Jesus ele cuspiu também, mas não para menosprezar, mas para que a glória dele se manifestasse. Aleluia. Então as pessoas cuspiam e iam embora, e Jesus não. Jesus ele cuspiu para mostrar que ele não faz acepção de pessoas, mas que ele pode curar, que ele pode libertar. Aleluia. Então quando ele tocou o dedo nos ouvidos do surdo e tocou na sua língua, ele levou os olhos ao céu. Esse levar os olhos ao céu, ele está dizendo, está confirmando com o Pai: Pai, libera agora a cura. E quando ele olha, ele fala uma palavra, Efatá, que significa abre-te, e que é o nome do nosso ministério com surdos aqui. Aleluia. Efatá. E naquele momento, os ouvidos dos surdos abriram. O que eu quero dizer com isso? Que hoje, muitas vezes, nós estamos, às vezes, falta de entendimento, muitas coisas das nossas vidas estão fechadas. E que o Efatá do Senhor, nesta manhã, se manifeste na sua vida. Aleluia. E a partir do momento que você entender que Glória Ele a é Deus. o Senhor, que Ele pode abrir algo na sua vida que está fechado, então essa manifestação do Senhor é sobre você. A partir do momento que você confia, que você entrega, o milagre acontece. Então, esse abrir é abrir a mente, é abrir o coração, é se permitir que o Senhor Jesus fale com você, é se permitir que a glória do Senhor se manifeste na sua Glória a vida. Deus. Glória a Aleluia. Deus. Olha só, em Romanos 2:11, fala assim, ó. Romanos 2:11. Porque não há acepção de pessoas para Deus. Ou seja, Deus ele não tem preconceito com pessoas. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O Senhor, ele aceita as pessoas como elas são. E muitas vezes, pessoas que ainda não receberam Jesus no coração,
que às vezes tem uma resistência, né? Fala, eu vou me preparar primeiro. Não, o Senhor ele te aceita como você é. Às vezes alguém pensa assim, mas eu tenho algum tipo de deficiência, mas eu sou isso, eu sou aquilo. O Senhor te aceita você do seu jeito. Ele não faz acepção de pessoas. E tem uma passagem também, que está no livro de Mateus, capítulo 20, que fala assim, capítulo 20, versículo 29. Para você ver que o Senhor ele não faz acepção de pessoas, que nós fazemos. Nós somos sim preconceituosos. Dentro de nós, muitas vezes reprova pessoas. Às vezes nós não verbalizamos, mas às vezes no olhar, às vezes você olha a pessoa de cima e embaixo, e muitas vezes é involuntário, é automático. Por quê? Porque isso já está impregnado no ser humano. Mas o Senhor ele não é assim. Aleluia. O Senhor ele não faz acepção de pessoas. E muitas vezes, principalmente pessoas que têm algum tipo de deficiência. Muitas vezes pessoas que têm algum tipo de deficiência, elas são marginalizadas. Elas são deixadas para depois. Às vezes na rua mesmo, né? Pessoas que estão ou andando de novo de cadeira de roda, cadeirantes. Muitas vezes até as pessoas surdas que vão a algum departamento na cidade, em algum setor público, ali naquele lugar que são barrados por conta da comunicação. Muitas vezes pessoas cegas. Onde serão que estão as pessoas cegas de Icurama? Porque eu nunca vi nenhuma aqui na igreja. Cadê essas pessoas? São pessoas que são deixadas de lado. Por quê? Porque o preconceito está dentro de nós. Mas eu não sei nem braille, eu não sei nem conversar com o surdo. O que eu faço? Olha o que o Senhor fez, E a palavra do Senhor fala que é para a gente aprender nele, né? Olha aqui, Mateus 20, 29. A cura de 2 homens cegos, olha só. E partindo eles de Jericó, uma grande multidão os seguia. E eis que 2 homens cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: tem misericórdia de nós, ó Senhor, filho de Davi. E a multidão os repreendia para que se calassem, mas eles gritavam ainda mais dizendo: tem misericórdia de nós, ó Senhor, filho de Davi. E Jesus, parando, chamou-os e disse: o que queres que eu vos faça? E disseram eles: Senhor, que os nossos olhos possam ser abertos. Então Jesus teve compaixão deles e tocou os seus olhos, e imediatamente os seus olhos receberam visão, e eles o seguiram. Vocês estão percebendo que a multidão sempre quer nos parar? Quando você está clamando, você está pedindo, sempre tem aquela pessoa que quer frustrar os nossos planos, os nossos projetos. Sempre tem aquela pessoa, aquela turminha, né? Larga disso, para com isso, não compensa. Mas olha o que Jesus faz. Jesus, ele para. Quando você clama, o Senhor lá do trono, ele te vê. E o que ele faz? Eu vou, vem cá. Foi o que ele fez com esse cego. A multidão estava repreendendo os cegos. Olha só, pessoas que estavam marginalizadas pela sociedade, pessoas que estavam desprezadas à margem do caminho. Eles ouviram que Jesus estava passando. Qual foi o papel deles? Gritar, clamar. Era a oportunidade que eles tinham no momento. O que a multidão fez? Cala sua boca, não perturba o mestre. E agora a gente pergunta: quem são essas pessoas que têm autoridade de nos mandar calar? Quem são essas pessoas, essas vozes que tentam fazer com que nós paramos e desistamos dos nossos projetos? E é no nome de Jesus que nós temos que resistir. A palavra do Senhor fala: resistir a Deus, sujeitai a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então essas muitas vozes, resista. Por quê?
porque o Senhor ele quer operar um milagre, mas muitas vezes o nosso lado humano, fraco, acaba dando ouvido para essas muitas vozes negativas. Se o Senhor Deus colocou algo dentro do seu coração, você tem plena convicção que foi o Senhor, então por que você está tentando parar, desanimado? Ah, eu acho que não é para mim. Ah, você acha? Então vai ficar desse jeito mesmo. Mas a partir do momento que você tomar uma atitude, igual aqueles 2 homens cegos, eles não pararam. Quanto mais a multidão repreendia, mais ele se posicionava, mais alto ele gritava, porque ele sabia que o mestre ia passar bem por ali. Mas quando o Senhor Jesus percebeu que aquela multidão estava repreendendo aqueles cegos, o que o Senhor Jesus fez? Para tudo. E ele foi até ali. E olha, mais uma vez, o Senhor para tudo. Às vezes a nossa vida está tão acelerada, né? Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá. O Senhor fala nessa manhã, para. Aleluia. O Senhor quer ter um relacionamento conosco. O Senhor ele quer intimidade, porque é na intimidade que as coisas acontecem. Então veja bem, o Senhor Jesus, ele curou os cegos. E muitas vezes alguém fica vendo, nós temos um grupo de surdos aqui, e às vezes até por falta de conhecimento, as pessoas acham que os surdos são doentes. Eu vou fazer uma pergunta para eles. Vocês surdos, vocês são doentes? Eles balançando a cabeça dizendo que não. Eles não são doentes. O que acontece? A questão da surdez, para nós que estamos mergulhados nesse contexto, nós olhamos como uma diferença cultural. Quem colocou esse nome de deficiente auditivo foram médicos. Lá no século XIX, lá atrás, colocaram esse nome, século XVII, colocaram esse nome de deficiente auditivo. E perdura até nos dias de hoje. E aí eu pergunto, quem será que são as pessoas com deficiência? Será que são os surdos que têm uma identidade diferente da nossa? Ou será que somos nós que não conseguimos comunicar com eles? Se você estiver no banco, no mercado, no hospital, e de repente chega um surdo, e aí? A deficiência está onde? Está nos surdos, nos cegos, ou está em nós que muitas vezes ignoramos? Meu Deus. Ah, mas é difícil, né? Difícil, sabe o que é difícil? Difícil é quando você não consegue entender aquilo que precisa ser entendido. E daqui a pouco eu falo mais alguma coisa sobre isso. E olha só, as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, elas têm uma limitação física, sensorial, são pessoas que são colocadas à margem da sociedade. Mas aí tem um mistério tão gostoso que o Senhor Jesus ele veio para todos. Aleluia. Muitas vezes a deficiência pode não seja física, mas pode que seja espiritual. Mas nessa manhã, Jesus de Nazaré, aquele que foi lá em Decápolis e curou o surdo, ele curou literalmente. Mas nessa manhã, o mesmo Jesus, ele pode curar você também. Alguma deficiência espiritual, alguma deficiência intelectual, às vezes alguma deficiência espiritual, porque às vezes, devido à nossa correria do dia a dia, muitas coisas nos impedem de nos aproximarmos do Senhor, e aí parte de nós vai definhando, mas que o Senhor Jesus nessa manhã, Ele possa operar um milagre na nossa vida. Oh, glória! Nessa manhã, glória a Deus.
Olha só, em Lucas 14, 16, Lucas 14 e 16, fala assim, olha só, como o Senhor Jesus, Ele não faz acepção de pessoas, e olha que interessante, uma parábola do grande banquete. Olha o que acontece. Então ele diz: certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e enviou seu servo na hora da ceia para dizer aos convidados: vinde, pois todas as coisas estão preparadas. E todos, em consenso, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: eu comprei um pedaço de terra e preciso ir vê-lo. Peço-te que me desculpes. O outro disse: eu comprei 5 juntas de bois e vou examiná-las. Peço-te que me desculpe. E outro disse: casei-me e, portanto, não posso ir. E vindo aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, irritado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os coxos e os cegos. E disse o servo: Senhor, está feito como te ordenaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelas estradas e sendas e obriga-os a entrar, para que minha casa possa estar cheia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Que conclusão que eu chego nisso aqui? Veja bem, isso aqui é uma parábola, né? E a palavra do Senhor fala aqui que a pessoa, o dono da casa, preparou um banquete, mas as pessoas importantes, os ouvintes, os videntes, né? A gente usa esse termo vidente, não é aquele que lê mão, que vê, olha a bola de cristal, não. Videntes somos nós que enxergamos. Então, olha só, foi preparado um banquete, mas aí cada um arrumou uma desculpa para não participar do banquete. Ah, eu tenho isso para fazer, porque eu tenho isso, olha, não deu. E o que eu entendo? Muitas vezes, amados, nós, os surdos, tem culto 3 vezes, de 3 em 3 meses. Nós temos 4 cultos no ano. E muitas vezes nós fazemos culto para os surdos e somente os surdos e os jovens aqui na igreja. Aí todos desaparecem. Cada um tem algo para ser feito. Por que nós estamos falando isso daqui? Eu disse no início que era uma reflexão. Um tem um negócio para fazer, o outro tem um negócio para fazer, o outro tem algo para fazer. E quando nós damos abertura no culto, os surdos falam assim: cadê o povo? Cadê todo mundo? Ah, tem isso, tem aquilo. E é exatamente essa palavra aqui, né, que vem trazendo para os nossos corações. Porque se nós temos um público que é um público de inclusão, nós precisamos voltar a atenção para eles. Glória a Deus. Então, porque eles já quando nascem e entendem que são surdos, vou pegar o exemplo deles aqui, entendem que são surdos, automaticamente eles já se sentem diminuídos, achando que os ouvintes são maiores que eles. Então, o que a palavra do Senhor traz aqui para nós nesta manhã? Que é para nós observar quem está do nosso lado. Que é para nós observar os nossos irmãos surdos aqui na igreja. Além deles estarem aqui, também tem as famílias. Nós não damos conta de tudo, mas que o Espírito Santo de Deus possa te sensibilizar nesta manhã. Que se você não consegue comunicar, você consegue orar. Você consegue buscar a presença do Senhor pela vida de cada um dos surdos que estão aqui. Aleluia! E olha, veja bem. No livro de Levítico 19:14, fala assim, ó.
Não amaldiçoarás o surdo, nem colocarás pedra de tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Então, nós não temos que amaldiçoar. Não, mas eu não amaldiçoo o surdo, não. Você não amaldiçoa, mas você também não abençoa. Quem falou? Então ele não abençoa, né? Então, nós não podemos rejeitar, virar as costas, termina o culto, ninguém vem até eles, né? Para poder dar um abraço. Isso é inclusão, amados. A nossa igreja não é aquela igreja inclusiva lá que o povo lá fora fala sobre a questão de identidade de gênero, não é isso. Mas a nossa igreja tem uma bandeira da inclusão aqui. É uma inclusão social, né? Nós temos surdos aqui dentro da igreja. E que nós não venhamos esquecer deles. Oh, glória! Porque lá fora eles já são rejeitados. Lá no trabalho deles também. Eles têm uma mão de obra incrível, porque nada de barulho atrapalha. Então eles focam no trabalho e têm uma mão de obra muito produtiva. E com isso, muitas empresas escravizam os surdos. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui nessa manhã. Tem surdas nossas aqui, ó, que já estão doentes. Eles comunicam através das mãos. E tem surdos aqui que estão começando a perder o movimento das mãos, porque o trabalho já está virando um trabalho escravo. Tem surdos aqui que estão trabalhando na mesma empresa há muitos e muitos anos. Regina, quantos anos você trabalha no frigorífico? 19 anos. No mesmo trabalho. E ela pede, alguém pode me ajudar? Coloca mais alguém aqui para me ajudar. Não tem ajuda. Sabe qual que é o trabalho que ela faz? É limpar bucho de boi. Trabalho repetitivo, o dia inteiro em pé. Problema na coluna já. Trabalho escravo. A Carol está perdendo o movimento do dedo. Não tem ajuda. Então, eles são bons de trabalho. Só que com isso, tem alguém que está aproveitando deles. Mas vai chegar um momento que essas pessoas que estão aproveitando, elas prestarão conta com o Senhor. Em nome de Jesus. Tem uma outra surda aqui também, que ela está perdendo o movimento aqui do braço. Trabalho repetitivo. Não tem ajuda. Eles são bons no trabalho. Só que precisa, né? Como eles não têm aquela voz para reclamar, para pedir, vai ficando. Levantam 3 horas da manhã e vão para o trabalho. Mas o Senhor Jesus, a vida espiritual deles, o Senhor Jesus os encontrou. Aleluia! E hoje pela manhã eles estão aqui. Glória a Deus. Ouvindo a palavra, ouvindo, mas eles não são surdos? Sim, eles ouvem com os olhos. Glória a Deus. Glória! Já estou aqui finalizando, mas eu quero deixar aqui uma outra reflexão de 8 segmentos de povos não alcançados, que são eles. Em João 4,35 fala assim, ó: abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Ou seja, dá uma olhada ao seu redor. Existem muitas pessoas que ainda não foram alcançadas, mas o coração delas estão preparados já. Basta você ir lá lançar a semente. Quais são os povos que não são alcançados ainda? Muitos que não são alcançados: os indígenas, os ribeirinhos, os ciganos, sertanejos, quilombolas, diásporas ou imigrantes, e nessa turma estão os surdos. Muitos surdos. No Brasil tem aproximadamente 10 milhões de pessoas surdas. 1% conhecem a Jesus. 1%. E
300 pastores surdos no Brasil. 300 pastores surdos. Um deles nós já conhecemos, que é o pastor Paulo, que já esteve aqui conosco no Acampa Surdos. Então, são povos não alcançados. E agora, mas mediante isso, o que fazer? Orar, apoiar, adotar em oração, interceder continuamente. A responsabilidade é nossa. Nós temos aqui hoje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 surdos. Mas nós temos 11 ao total, me parece. E eu quero saber aqui nesta manhã, onde estão 11 pessoas para adotar esses surdos espiritualmente, para você orar por eles, interceder por eles, orar pela família deles. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu quero, com a permissão do apóstolo, chamar os surdos. Vem aqui, por favor. Oh, aleluia. Todos os surdos que estão aqui, todos. E eu quero agora, nesse momento, saber, essas pessoas que levantaram suas mãos, que vão adotá-los espiritualmente, que vão orar por eles. E também, quando você intercede, o céu se abre. Glória a Deus. E os nossos surdos são pessoas inteligentíssimas. Às vezes alguém pensa assim, é surdo. Não. A diferença é que nós comunicamos com a boca e eles comunicam com as mãos. Aí que está a diferença. Então, eu quero saber agora onde estão essas pessoas, essas 11 pessoas que vão adotá-los espiritualmente. Você vai orar por eles, onde você estiver, na sua casa, onde você estiver. Glória a Deus. Amém. Explica para eles que essas pessoas vão adotá-los espiritualmente. Que cada um deles são filhos adotivos. Agora eu quero chamar aqui vocês que se disponibilizaram. Escolhe o surdo que você quer orar por eles. Olha que movimento que está acontecendo aqui nessa manhã. Exatamente. A irmã pode, a irmã Sueli falou assim que pode vir 2, 3 pessoas que adotam um surdo, só não tem problema não. Glória a Deus. Os que não, tem os outros que não vieram hoje, né? Por motivo de saúde. Tá? E nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora. Tá? E esses irmãos que estão aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui como que ficou. Eu vou colocar representantes para ficar mais fácil. Que aí você e os outros que estão junto com esses surdos saberão o nome deles, né? Porque a gente fala surdo, mas eles também têm nome, né? Tem uma identidade aí, né? A gente não fala, o irmão tal, aí quando é surdo, o irmão surdo, perdeu a identidade, perdeu o nome, né? Então, esse que o Fernando está abraçando, o nome dele é Juliano. Quem for orar, né? Quem estiver aí vai orar pelo Juliano, pela família dele. Aproveita e coloca a Juliana também, que é surda, é irmã dele. O que o mestre Valério, o irmão que está abraçando, é o Leandro. Tem nome, Leandro. Ora pelo Leandro. O que o pastor Miron está com a mão no ombro é o Alan. Ora pelo Alan. Apresenta o Alan nas mãos do Senhor. Também tem um trabalho difícil, tá? Esse que o mestre José Hilton e o nosso
nosso irmão ali está com a mão no ombro, é o Roberto. É o Roberto, ora e interceda pelo Roberto. Aqui a Joana está com a mão no ombro, é a Carol, né? É a Carol, a Caroline, ora pela Caroline. Ela está perdendo o movimento das mãos pelo trabalho. E ela é apaixonada para ensinar Libras, né? Nós estamos lutando aqui para formar uma turminha para ela ensinar Libras. É o trabalho dela, é o ministério dela. Patrícia? A Patrícia quer aprender, já tem uma aluna aí, ó. Essa que a irmã Sueli está de mãos dadas é a Regina. Tem 19 anos que ela trabalha no frigorífico. Trabalho difícil, né? Mas está lá. E sabe o que ela falou um dia para mim? Eu tenho vontade de aprender a fazer bolo para vender, porque eu fico na minha casa junto com os meus filhos. Então vocês que têm essa profissão, olhem para eles, né? Vamos interagir melhor. Que a pastora Silvia está com a mão é a Elaine. A Elaine também, inteligentíssima, sabe língua portuguesa, escrita, sabe tudo, ela é maravilhosa. Ela é nossa secretária da Pequena Rocha, ela anota, ela escreve. E está desempregada. Quem quiser dar um emprego, ajuda esse povo, irmãos. São povos que precisam do nosso apoio. Então, nesse momento, eu quero orar junto com vocês. E vocês já começam a interceder. Gravam o nome deles aí que nós falamos, tá? Querido Jesus, e vocês fiquem de pé no nome de Jesus. Querido Jesus, nessa manhã, Pai, nós estamos aqui intercedendo em favor da vida dos nossos surdos. Senhor, e esses surdos que estão aqui estão representando todos os surdos de Iturama e região. Pai, em nome de Jesus, eu te peço a tua graça, a tua bênção. Esses nossos irmãos que adotaram esses surdos espiritualmente, Pai, eu te peço a tua graça sobre a vida deles. Eu te peço a tua bênção sobre a vida deles, Pai. Senhor Jesus amado, porque nesse segmento de povos não alcançados, os surdos estão ali. Senhor, nós sabemos que aqui em Iturama existem muitos surdos que ainda não foram alcançados pela tua palavra. Senhor, mas a nossa missão é essa, de levar a tua palavra, obedecer o seu ID, Pai, porque nós queremos que a tua casa se encha. Senhor Jesus amado, e nesta manhã, entre surdos e ouvintes, nós sabemos que teu Espírito Santo está se movimentando aqui, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço a tua graça, eu peço a tua bênção sobre a vida de cada um dos seus filhos, Pai, que estão aqui nesta manhã, Senhor. E agora, eu te agradeço, eu te louvo, Senhor, e nós finalizamos aqui, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos. E os irmãos que estão aqui na frente, aplaudem ao Senhor em Libras, tá? E todos aqui também, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, apóstolo. Aleluia! Podeis nos assentar no nome de Jesus. Glória a Deus.